sou o Márcio Augusto e esse é o programa Cultura Presente nas Redes da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E o projeto premiado da Oficina do Ator foi Interpretação para Câmera, Cinema e Televisão. E hoje nós vamos estudar os 5 pontos do Manual do Roteirismo que todas as boas histórias têm em comum, né? E que se a cena que você vai fazer, se ela for boa, deve ter isso também. E é importante que vocês entendam esses pontos, que é para não perder o fio da meada do trabalho que vocês vão fazer. Parar uma cena nunca é boa, nunca é bom, né? Parar uma cena é ruim porque os atores não voltam para a cena com a mesma energia que iniciaram. Então, o ator deve principalmente se concentrar na cena. E ao estudar a cena sozinho, como eu falei ontem, na sua casa, o ator deve se concentrar nesses 5 pontos importantes da história, né? O primeiro deles é a apresentação, é onde normalmente é mostrado quando aquela história se passa, onde a história se passa, se ela é tragédia, se ela é comédia, que tipo de gênero é essa história e, principalmente, de quem é a história. Eu estou falando, ao ler a cena, ao ler a história, ao ler o livro, tem um personagem que nos guia durante a história em busca do seu querer, né? Esse querer, que é um super objetivo, ele vai fazer com que a história avance, com que a história vá no sentido da conquista do seu super objetivo. Então, para que isso aconteça, é importante que a gente saiba quem é a nossa história. E como é que a gente descobre isso? Perguntando para a história quem tem o querer, né? A gente vai se deparar, para que essa história tenha um conflito, com um outro personagem que dará a vida, se preciso for, para impedir que o protagonista conquiste o seu querer, tá? Esse personagem, que é conhecido na dramaturgia como antagonista, ele deve ter o mesmo potencial, o mesmo peso, as mesmas armas, a mesma intensidade e força do protagonista, porque aí não será uma luta desigual, né? Quer dizer, então, que o antagonista não tem querer? Tem. O antagonista também tem querer, mas é impedir que o protagonista conquiste o seu querer. Então, no desenvolvimento dessa cena que você vai fazer, dessa história que você está contando, a gente já tem de cara o segundo item, que é o conflito. Só que, para que o conflito realmente ocorra, é preciso que a história tenha uma virada, que a gente chama o plot point em inglês e que em português é o ponto de virada. O que é exatamente o ponto de virada? A melhor definição que eu encontrei para o ponto de virada foi: o mundo transcorria na sua normalidade até que... Essa normalidade não quer dizer que seja um mundo calmo e que, de repente, cai um avião no meio da avenida. Não, não é isso. Pode ser também um congestionamento, uma dificuldade muito grande, que normalmente as grandes cidades encontram às 6 horas da tarde, né? Então, tem aquele congestionamento, as pessoas querendo sair do trabalho, voltar para casa, e você até evita sair nesse momento para não pegar o engarrafamento, mas um dia você vai ter que sair porque você tem um médico marcado ou porque você tem um outro compromisso, e aí quando você chega na rua, não tem ninguém. Esse é um ponto de virada. Numa boa história, numa boa cena, você deve partir para identificar quais são esses pontos de virada, porque esses pontos de virada irão mostrar para o diretor que você está atento à história e irão te dar a possibilidade de você interpretar bem aquela história, porque é nas viradas
É durante essas viradas que o ator consegue mostrar todo o potencial dele. Quanto mais de viradas essa história tiver, melhor vai ser para a história, melhor para o ator que vai interpretar, melhor para quem está contando aquela história. E aí, desse ponto de virada que ocorreu na história, a gente vai identificar que tem duas forças antagônicas com forças iguais se batendo, né? Que é o segundo item do conflito. Né? Então, ali você vai identificar que existe um conflito entre o protagonista ou os protagonistas contra o antagonista ou os antagonistas. Né? Essa história ela vai continuar se desenvolvendo através das viradas, que é o que, né, são as dificuldades que que o protagonista terá no seu percurso para conquistar o seu querer, né? E que vai levá-lo a que o conflito se agrave. Esse momento é o momento normalmente do contragolpe do antagonista. É o momento em que ele consegue colocar o protagonista na beira do abismo, né? Onde o protagonista vai ter que tomar uma iniciativa, mais uma vez a história vai virar para que ele consiga sair desse agravamento de conflito sem que eles tenham que se jogar do penhasco, né? E que vai levar com que ele entenda que ele tem que estar de frente para esse antagonista. Essa é a cena principal da história, que é a cena do clímax, né? Que numa cena, né, eu estou falando da história, mas numa cena existe também aquela frase que é o clímax daquela cena, né? E esse é que é o momento mais importante. Guarde as suas energias para esse momento. Não estou falando só de berro, de pancada, de gritaria. Eu estou falando que esse é o momento mais importante da cena. Eu costumo citar um exemplo daquela briga de casal, né? Eles acordam já brigando em casa, a relação já está bastante desgastada, então eles brigam no quarto, depois aí vem para a sala, a cena continua, a briga continua, aí vão tomar café, mas a discussão continua grave, quer dizer, eles se exaltam, quer dizer, a cena parece que está caminhando para o auge, né? Aí o marido resolve sair, pega a chave do carro e desce, a mulher vai atrás porque ela não quer perder essa disputa na briga dos dois, os dois entram no carro ainda brigando. Aí tem um determinado momento em que o homem do casal, o marido, ele para o carro, olha para a esposa e fala: acho que acabou, né? Ela fala: é. Ela abre a porta do carro, sai e aí não tem mais briga. As pessoas que já tiveram um relacionamento longo, relacionamento de casal, sabem que enquanto o casal briga, o casal não separa. O casal só separa na hora em que deixam de brigar, né? Quer dizer, que não vem mais motivos na briga, que não tem mais por que brigar porque aquela relação já acabou. Então, apesar de ter durante toda essa história momentos de tensão, momentos de xingamento, momentos de... O clímax dessa história é um momento onde não há mais diálogo, né? Então vocês têm que ficar atentos, porque essa hora é a hora. Então, se você não pode usar a sua voz, se você não pode usar a sua explosão, use a intensidade do seu sentimento. E aí, com certeza, quem estiver filmando essa cena vai querer ver os olhos tanto do protagonista quanto do antagonista, né? Lembrando da entrevista da Juliana Paz, onde ela fala nos pontos importantes
importantes para estudo da cena, eu tenho quase certeza que, ao estudar a cena em casa, ela era procurando quais são esses momentos de virada, né? Onde eu posso dar o troco. Aonde está o clímax desta cena? O que ela vai precisar de mim? Que eu bata no outro personagem? Ou vai precisar que eu demonstre um grande desprezo ou um grande sofrimento, né? Esses são os pontos importantes da cena, que você deve estar atento para a cena não parar. Olha, eu não conheço, não vi nos meus 10 anos de televisão nenhuma cena que fosse retomada com a mesma intensidade que vinha sendo levada, né, depois da paralisação. Né? Os diretores tentam truques, colocam câmera em outro ponto, cortam de uma câmera para outra para parecer para o espectador não perceber. E aí eu me lembro, eu fiz 2 novelas com a Cristiane Torlone e assisti a algum capítulo com ela, é muito interessante, porque do nada ela fala assim, ai, que droga, por que a cena parou? Ela percebe exatamente o momento que a cena teve o kill. Né? Ela é uma atriz maravilhosa, sempre foi, além de uma pessoa incrível e tal. E quando o ator é atento à história, ele percebe que a cola da cena nunca vem no mesmo ponto. Ou ela vem mais abaixo, ou ela vem mais acima. A função dos atores que estão contando aquela história é evitarem ao máximo que aquela cena receba o kill. Kill é quando remete ao tempo ainda em que se gravava com fita, né? E o kill é aquela maquininha que cortava o celofane para juntar uma cena na outra. Então, uma terminologia muito antiga que ficou. Então, é comum no set o diretor falar kill, quer dizer, para onde está, os atores param aí, eles dão 2 passos atrás, né, para retomarem e poder ter uma junção menos traumática, poder ter uma edição dessa cena menos traumática. Então, eu tenho quase certeza que todos os atores, quando estudam a cena, eles procuram isso, né? Eles procuram de quem é essa cena. O meu personagem é o protagonista, quer dizer, ele tem a conquistar um objetivo, ou ele é aquele que vai impedir o protagonista de conquistar o seu querer, né? É importante eu saber isso, né? E a partir do momento não perder o conflito do ponto de vista, não perder de vista o conflito, né? Determinar, ao invés de perder tempo marcando a sua fala com aquela caneta marca-texto amarela, aquilo vai te induzir a decorar a cena, vai te induzir perigosamente a você, no meio da cena, se lembrar do texto, né? E como eu falei ontem, trazer o texto para a cena. É muito comum acontecer no teatro o que eles chamam de branco, né? O que eu me lembro uma vez eu tive um branco em cena e era uma peça que eu já fazia há 7 meses e que, na minha visão, eu fazia até pensando em outras coisas, porque você decora o texto durante o ensaio, eu fazia 9 sessões por semana, então não havia possibilidade de esquecer. E por que deu branco? Porque você não está ligado naquela história. Você sabe o texto, o seu companheiro te dá as deixas, você vai. E essa sensação que eu tive foi quando eu fazia o último carro, as 14 estações, é uma sensação que ator nenhum quer para si. Você esquece seu nome. Eu só me lembro que eu falava para a atriz quando acenava comigo, a Leilinha Rodrigues, diz aí, Marinha, diz aí, que na verdade ela regalava os olhos, porque quem tinha que falar era eu, não era ela já tinha dado a deixa. Olha, são frações de segundo que é possível que a plateia não perceba, mas para nós, atores, é uma enormidade de tempo. E isso fica mais difícil
quando você não estuda o texto como deveria e simplesmente decora as palavras, porque você deixa de estar conectado à história da cena, à história do texto. O conselho que eu dou para vocês eu tenho algumas apostilas que eu dou para os meus alunos atores e que se alguém que estiver vendo esse vídeo estiver interessado, é só mandar uma mensagem aqui, ó. Tem o e-mail e tem o link para o Instagram e vocês, se quiserem, podem mandar para mim que eu respondo e envio essa apostila para vocês. Mas o importante para o ator é saber que estudar a cena é mais importante do que decorar. Porque decorar pode dar o branco. Decorar pode fazer com que você traga o texto para a cena. Enquanto que você sabendo o desencadeamento daquela história que tem na cena, como é que ela começa, para onde ela vai, né? Saber os pontos de virada que fazem com que tenha uma reviravolta na história e principalmente o momento do clímax, você vai estar amparado, eu te garanto, para fazer uma boa cena. E com mais um detalhe, sem perder o olho da pessoa com quem você está contracenando em cena. Pessoa essa que muitos testes para a câmera você não conhece. E muitos testes você nunca viu nem teve oportunidade de bater o texto antes. Então, encare como personagem e se prepare para fazer a cena sem ensaio, porque não tem esse tempo no mercado, né? Ah, mas o cinema tem setups durante a filmagem, tudo bem, mas entre o posicionamento, a mudança de uma câmera de um take para o outro, tem que mexer na luz, né? Tem que mexer às vezes numa janela, num filtro qualquer. Então é muito complicado. A indústria do cinema e da televisão não permite que se perca muito tempo ensaiando, né? Você não vai ter aquela muleta do diretor que você tem no teatro. Aproveitem o tempo que vocês têm para estudar a cena. Amanhã eu vou falar outros aspectos interessantes desse trabalho do ator de estudar a cena. Até.